Bom, galera, terminado mais um jogo do Clube do Remo. Terceiro jogo do Clube do Remo no campeonato, né, gente? Que jogo, né? Que jogo. Eu não sei nem dizer pra vocês que eu tava... Rapaz, eu tô mordido com o secador aqui pra caramba. Vou te falar, viu? Esse pessoal não tem jeito não, nem termo mais. Bom, gente, vamos falar no vídeo de hoje, né? Sobre o jogo do Clube do Remo que terminou agora há pouco. Já peço a você que deixe aí seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Comenta aí com a gente o que vocês acharam desse jogo. Imagino que tava todo mundo nervoso, até porque começou muito antes do jogo o nervosismo para vocês, tá? Até imagino por que eu vou comentar nesse vídeo aí pra gente estar prestando atenção nas entrelinhas da imprensa paraense, tá, gente? Então, comenta aí, não esquece que sábado tem os abraços da semana, tá, galera? Então, bora pro vídeo. Bom, galera, que jogo foi esse, né? Por baixo de um pouco de chuva, um gramado pesado. Não pode usar. Essa desculpa ninguém pode usar. Ninguém pode falar de gramado pesado porque a imprensa paraense detectou que qualidade técnica não vale de porra nenhuma. Jogador que sabe driblar não vale de merda nenhuma. Jogador rápido, ele tem que jogar na água. Tá? Já começando pra vocês assim, porque tem certas horas que comentários aí deixam a gente indignado, gente. Não é que se trate da desculpa, mas se você quer secar, não vai eliminando os termos que você acha que vai ter desculpa. Até porque enfiaram a língua não sei aonde, porque contava que o Clube do Remo fosse sair com empate nesse jogo. Pô, podia estar alegre pra caramba nesse jogo, que é contra o Águia de Marabá. É o 46º confronto do Clube do Remo aí. O Clube do Remo agora com 36 vitórias contra 5 do Águia e 8 empates. É um retrospecto muito grande. Mas, cara, tem hora que a gente vai assim... Se tu reza pra terminar um jogo, pra te tá com aquele comentário ainda, tá, gente? Então nós tivemos um jogo que... No repertório, tirando as mazelas, foi um repertório até bom, tá? Teve as modificações do Clube do Remo, como vocês viram. Já vinha desde tarde sobre esse comentário da substituição do Cadu pelo Marcelinho, né? Então... Se fosse para ser outras coisas, diriam amantes de fulano, né? Ou amantes de ciclano. Tem que se saber o quê? O Clube do Remo joga num 3-4-3, gente. E o 3-4-3 exige muito dos laterais. O Sávio deixa muito a desejar. Vamos jogar o Cadu para a esquerda, então? O Cadu no jogo passado não foi bom. Não foi péssimo, mas também não foi bem. Veio a substituição porque o Marcelinho entrou bem. Tem a experiência. O Marcelinho foi um dos melhores laterais do campeonato da Série B do ano passado, gente. Sabe? Às vezes a gente se empenha em tentar não falar umas besteiras aqui, mas não tem jeito. Bom, então houve essa mudança, né? E houve a mudança jogando o Jadson para ponta. Vocês sabem que o Jadson, na visão do treinador, ele é melhor aproveitado jogando na ponta, como atacante. Porém, o Jadson tem que ter outro atacante de qualidade com ele. E o jogo não favoreceu porque o Jadson é um jogador mais rápido, não tão técnico. Porém, é um jogador mais raçudo. E para mim, ele faz melhor a meia, tá? Não difundindo que o Pedro Castro não foi bem, enquanto o Pavani também ali no meio, tá, gente? Mas o jogo era aquele. Clube do Remo que iniciou as ações meio que acanhadamente. Buscou muito ali o chute das intermediárias, mas sem sem vantagem nenhuma, na verdade, para vocês. Tá? Alguns escanteios no primeiro tempo. As ações eram também buscadas pelo Águia de Marabá, que buscava muito na visão daquele do Iva, né? Na cultura, secador, miserável. Tá? Na visão dele era águia, 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 águia. Acho que o Águia estava jogando de branco também, tá, gente? Pelos retrospectos aí que a gente está ouvindo falar. Eu tô doido ouvindo esse jogo com muita raiva. Bom... Mas nós vimos também que o Águia estava com essas ações, jogando nos seus domínios, conhecedor do Zinho Oliveira. Eu falei do Zinho Oliveira anteriormente para vocês. Tem o Itacaiunas, Zé Itacaiunas fez 2 jogos de teste, mas o prefeito não deixa inaugurar. O próprio Corpo de Bombeiro liberou, mas não inaugura. Entendeu? Então tá aí. Vocês viram como estava o gramado do estado? Não pode. Não pode falar do gramado, Ricardo, porque o gramado não vale, né? Não vale. Pô, gente, sabe, eu não consigo entender a imprensa paraense, gente. Eu não consigo entender, sabe? Eles já vão dizendo que tu não pode comentar. Tu não pode tocar no gramado,
Tu não pode falar se a arbitragem carregou. Tu pode falar nem que choveu, porque no Pará chove. Égua, meu irmão. Aí, nessas horas, como é que a gente perde? Não pode comentar, gente. Olha, perfeito, gramado perfeito. Estava até fazendo sol em Marabá. Sol em Marabá, gente. Sol da agora. Que horas é isso? Deve ser quase 10 horas da noite. É o sol de 10 horas da noite em Marabá. Pô, gente, choveu. O gramado tava pesado. Tinha partes que estavam enlameadas. O Zinho Oliveira, por isso que inauguraram um novo estádio que não foi inaugurado. Que é justamente para substituir o Zinho Oliveira, tá? Porque não agrega um bom futebol ali, entendeu? Você pode perder jogadores num campo desse pesado, tá? Porém, sabe-se bem que é o terceiro jogo do Clube do Remo e não teria, gente, como você vê a mil maravilhas, tá? Não teria. Mas, querendo ou não, a vitória veio com as mudanças do Rodrigo Santana. Até porque pelo primeiro tempo do Clube do Remo foi um pouco melhor do que o jogo passado, né? Contra o Caeté, que, né? Contra o Clube do Remo, o Índio Guerreiro. Contra o Bragantino, o Índio Fuleiro, né? Então, gente, o Clube do Remo sai com essa vitória. Lembrando que no segundo tempo houveram as mudanças. A gente vai falar já no decorrer do vídeo sobre os jogadores que se empenharam bem, quem foi ruim, quem não foi legal, quem ainda está buscando o melhor retrospecto. Mas no segundo tempo que veio as melhores ações. Rodrigo Santana deve ter chamado, sim, corrigido algumas ações. Até porque o Aiga deve ter assistido o jogo passado do Clube do Remo, mas não conseguiu controlar o meio campo, tá? E lembrando a vocês, 3-4-3 envolve muitos alas, gente, tá? E a criação do meio campo. Se o meio campo não for bem, você não vai ter quem vai alimentar o ataque e você vai ter mais sufoco na zaga. Porém, nós não vimos tão sufoco como foi no primeiro tempo do jogo contra o Caeté. Se você viu, comente aí também, né? E espero que vocês não tenham assistido na cultura, porque aqui o Ivo tava demais. O Ildo, não posso. Bom, gente, então nesse retrospecto, eu creio que, respeitando o adversário e as estruturas que estavam postas, o Clube do Remo foi razoavelmente bem. É mais um jogo fora de casa, né, de uma sequência que também vai ser continuada, que o Clube do Remo jogou no domingo, né, e agora jogou nessa quarta-feira, então se empenhando naquilo que foi proposto para o treinador, buscar pontos fora de casa, aí conseguimos trazer 6 pontos. O Aiga de Marabá, tanto quanto o Caeté também foram os times que venderam bem para o Clube do Remo fazer um bom teste, né, e as mudanças que vieram surtiram certo efeito no segundo tempo, com a entrada do Viseu e a entrada do Dailton aí, que modificaram muito a estrutura do time. E o ataque, gente. Esse ataque não tem como ser reserva. O problema é que eles chegaram agora em janeiro e com isso será muito difícil ser mantido ali esse ataque que iniciou o campeonato, tá, gente? Eu vejo com o Felipe Viseu pedindo a sua passagem, porém não pode ser utilizado. Tchau! O colega da minha esposa vai embora. E então, Felipe Viseu vai pedir passagem, gente. Vamos ter um bom campeonato aí, olha. Eu conto com vocês para isso. Bom, gente, no campo, tirando as mazelas que a gente teve que escutar, foi tudo até no decorrer daquilo que é com respeito ao adversário e as situações que foram postas. O Clube do Remo, muito tímido no começo do jogo, né, buscando poucas ações. Não vimos aquele retrospecto do que foi no primeiro jogo, porque você não estava num campo legal, gente. A bola não corre legal no gramado. Infelizmente, tu pode dizer para mim aí do outro lado, Ricardo, grama, é verde. É verde. Porém, o gramado, vocês viram a situação que estava, né? Então, diferentemente do gramado que estava no Caeté, no jogo do Caeté, tá? Mas deu para decorrer, a bola estava correndo pouco, ainda parava um pouco, tá? Retrospecto você tem um time mais leve, um time com jogadores habilidosos que acabam perdendo muito do empenho ali naquele jogo, tá, gente? Então, o Clube do Remo, que não foi o senhor das ações, mas também não foi assim tão deficitário, mas para mim, na minha concepção, para um começo, é até razoavelmente esses tipos de jogos, é razoável que se entenda que vai acontecer, mas não é razoável que se sofra, não tanto, mas que não se deixe também o adversário crescer com a Águia de Marabá, que tem as próprias limitações dele. Lembrando que a Águia de Marabá é a terceira força do estado, gente. Ao momento, né? Ao momento é a terceira força do estado e nós sabíamos que seria um jogo, iria jogar francamente, ia ser um jogo até de poucas faltas. Eu acho que
num jogo desse teve poucos impedimentos. Um impedimento do Clube do Remo, que eu anotei aqui, né? O Clube do Remo que chegou diversas vezes, mas não com ímpeto, só no começo com aquela bola rebatida do Dodô ali, que chutou na trave, e uma segunda bola do Pavani também no começo do jogo, que chutou aí, o goleiro defendeu, né? Sabe? Então, gente, quando entra as mudanças que o negócio muda, né? Então, do que a gente pode ver, tá se buscando o melhor entrosamento tático do esquema tático do Clube do Remo, tá, gente? Não tem ainda aquela destreza de tu saber, olha, tu vai passar e eu vou te tocar ali na frente, ainda não tem isso. É mais o esforço físico mesmo e é o empenho, tá? Até a própria raça ainda tá ali ainda engatinhando, porque nós temos jogadores de qualidade, como Pedro Castro no meio, tá? Como Pedro Rocha, Pavani também, que tem um leve tocar na bola, entendeu? E esses jogadores acabam sucumbindo um pouco num gramado mais pesado, tá? Isso não é nem a gente aqui no canal. Se você pesquisar estatisticamente, é o que se acha, tá, gente? Eu achava que ia ser um jogo mais pegado, ia ser um jogo de mais gols. Eu até apostava que seria 3-1 ou 2-1 pro Clube do Remo, mas eu contava com a vitória, né? Tanto que ela via aos 46 minutos com o Adailson recebendo uma bola ali. Bola de quem entende, né? Bola de quem briga. Vocês viram o Viseu vem na laterais, vem no meio buscar a bola, né? Então, gente, já passando para os jogadores, para a gente concluir o nosso vídeo. O Clube do Remo foi a campo com Marcelo Rangel, que para mim foi bem, quando foi exigido, apareceu muito bem, tá? Dene, para mim, ainda é uma certa incógnita ali, fazendo aquela direita. Eu ainda não me agradei dele, eu não vejo ele apoiar tanto assim, eu vejo ele com mais dúvidas, então para mim foi razoavelmente ali. Lucão continua o xerifão da zaga, poderia falar mais com o seu esquema defensivo na minha concepção, mas é um bom jogador, aparece e só se impõe, já pelo tamanho já se impõe em cima dos atacantes, tá? A bola aérea quase nem passa, né, gente? Vocês viram muito bem. Rafael Castro ainda não se encontrou ali na lateral, junto com o Pavani já com o próprio Pavani, o Sávio e o Rafael Castro ainda não encontraram aquele entrosamento que a gente via muito na esquerda do Clube do Remo. Então, para mim, o Rafael Castro foi razoavelmente bem por estar sendo exigido numa direita, numa esquerda, já que ele é direito, né? É destro. Marcelinho sofreu muito no começo do jogo. Eu não vejo para vocês, e eu vou dizer a vocês, eu não veria se o Cadu não passaria pelo mesmo retrospecto ali, gente. Até pela pouca experiência do Cadu em jogos assim, adversos, tá? Jogos adversos com adversários que já são maliciosos de cair naquele setor ali. Então, para mim, o Marcelinho é razoavelmente bem, não deixou assim tanto a desejar, né? Até porque as descidas do Águia pelo aquele lado eram sim para tentar a finalização, mas eram cortadas, eram botes errados, sabe? E assim, também a distância não dá pra gente analisar muito bem, né, gente? Mas para mim foi bem. Entrou no lugar dele o Cadu, né, que mostrou aquele futebol que sempre tem, tá? Porém, o Cadu e o Marcelinho faltam muito, porque eu falei, o esquema tático no 3-4-3, ele exige, gente, ele exige a descida. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ele exige a descida do Zala e de volta, como fazia o próprio Raimar e o próprio Diogo Batista. Então eles fazem muita falta, porque quando eles descem, eles abrem margem para os volantes trabalharem, tá? Ou os próprios zagueiros chegarem para ocupar o seu espaço, mas eles vão descer para pressionar no ataque. Isso não está acontecendo em nenhum dos dois últimos jogos do Clube do Remo, ao contrário do primeiro que aconteceu, gente. Podem prestar atenção nisso, tá? Outra situação. Quem entrou no lugar no meio foi o Pedro Castro, para mim foi bem nas divisões, naquilo que se pede. É um jogador que joga mais com a bola nos pés, porém o gramado não estava deixando, tá? Tocou bem, lutou, brigou ali, não conseguiu quebras de linha, tanto ele quanto o Pavani não conseguiram quebrar tantas linhas assim, mas foi bem naquilo da medida do possível. O Pavani, que foi substituído, para mim foi bem, tentou as quebras de linha, tentou construir, não dava, não deu, ficou na marcação certas horas. As passagens do laterais, tanto para o Pedro Castro, quanto para o Pavani, não tá acontecendo, tá? Quando acontece, meio que timidamente ali entre o Sávio e o Pavani, é muito pouco, então para mim foi bem o Pavani, tá? O Sávio, como eu falei para vocês, ele mostra para mim uma determinada
limitação em apoiar o ataque, tá? Ele custa o entendimento de que ele tem que passar para apoiar mais na frente, mas eu acho que jogou tanto tempo sendo um lateral mais defensivo, sendo um lateral mesmo, por isso que a exigência dos dois laterais nesse esquema tático, que eles sejam alas, aquele lateral que vai mais à frente, é por isso que deixa a desejar desse jeito. Então você perde aquele ímpeto, você perde de segurar o lateral adversário ou o atacante adversário para descer com você na linha de fundo. Então, para mim, o Sábio foi razoável, tá, gente? Ainda não encontrei ele ali como fazendo aquela que o Raimar fazia. Faz até falta o Raimar nessas horas, né? Tá? Bora pedir o Raimar de volta. Até no dia de Remo ele faz falta. Tá? Bom, gente. No lugar do Pavani entrou o Avarino, foi bem, saiu o lance dali do pés dele, saiu o lance, lembrando que o Avarino faz duas funções, ele faz a zaga e também faz ali a cabeça de área, foi dele que saiu o lance pro Viseu pro Adailton, tá? Então não dá pra dizer muito dele, mas é uma estreia, né, gente? Tá? O Jales, pouco, ainda não encontrou melhor, porque falta o apoio, porque você tem que ter a passagem, porque quando tu viu Dodô e Jalisson no ataque, eles estavam trocando de lado. O que acontece? O Jalisson, ele serve para fazer a ponta, mas não consegue cortar para dentro se ele estiver jogando na direita. Porque quando nesse esquema tático, se você bota os ponta de pé investido, os atacantes, eles vão ir para dentro, porque os alas vêm para fazer o cruzamento. Então você não está acontecendo isso no Clube do Remo. O que está acontecendo é que você está tentando o melhor entrosamento entre o Jadson e o Dodô, sendo que eles ambos eram atacantes de ponta. O Jadson consegue fazer muito bem a ponta chegando na linha de fundo. Porém, ele para cortar para dentro, jogando pela direita, que ele é esquerdo, para chutar, ele não faz. O próprio Dodô também não faz, tá? Então fica ali o Jadson razoavelmente bem, apareceu, tentou defender, tentou buscar no meio campo. Para mim, ainda está faltando mais um pouco de entrosamento com seus melhor com seus companheiros de trabalho. Foi substituído, tá, pelo Pedro Rocha, que entrou com vontade, com aquele ímpeto do Pedro Rocha, porém não se encontra ainda na melhor forma física, mas é um jogador que promete, e promete muito mesmo, porque segura mais um pouco a zaga, torna o adversário mais sucinto a ter um certo receio. Para mim o Pedro Rocha é um jogador que vai despontar aí, gente, esse ano também, tá? Dodô é aquela, né, tenta fazer, busca muito, tá? Ainda tá meio assim, falta mais aquela pressão e mais sendo mais centrado. Teve uma bola, naquela bola dele, foi o próprio, ele fez tabela com o Viseu. Aquela bola é para bater no gol, não é para chutar cruzado. Tanto que o Pedro Rocha chega atrasado na esquerda, mas aquela bola era para bater no gol, gente. Aquela bola ali é gol, como o próprio Adailton fez, mas vamos chegar lá, tá? No lugar dele entrou o Adailton aos 25, botando fogo no jogo ali, apesar de estar um pouco acima do peso. É um jogador que tá com vontade, tá com gana de querer, apesar de nunca mais ter jogado num gramado pesado, molhado, mas mostrou-se bastante empenho. Fez o gol do Clube do Remo aos 45, 46 minutos, ali fazendo o seu segundo gol na temporada, no seu retorno ao futebol brasileiro. É um jogador que promete muito pra gente, como eu falo pra vocês. Estamos no começo de pré-temporada, já estamos em continuação da pré-temporada, né? Ela vai, digamos lá, pela quinta rodada você vai ver muitos jogadores voando com a perna mais solta aí. Então pra mim a Adailton foi bem. O Ítalo, naquele retrospecto entre ele e o Viseu, ou ele fica mais esperto, mais ligado no jogo. Pra mim eu vi só um lance do Ítalo. Gente, eu vi um lance do Ítalo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que foi no segundo tempo o lance do Ítalo que eu vi, gente. Tá? Não segurou a zaga. Tá? Com isso, traz a zaga para cima do meio campo. Se você não empurra a zaga, você não tem aquela seguridade. Entendeu? Bolas que poderiam ser aproveitadas, bolas longas, porque o campo estava pesado. Não teve disputa ali na frente. Então, para mim, o Ítalo foi razoavelmente bem naquilo que foi exigido, né, gente? No lugar dele entrou o Viseu, mostrou melhor garra, melhor luta. E, com certeza, estando no seu melhor retrospecto físico, vai ganhar essa vaga, não tem jeito. Não sendo prepotente aqui, tá? Mas, para mim, o Viseu ali, né, aquela visão dele, de ver o Adailton, sem entrosamento nenhum com o Adailton, mas já saber que vai ter a passagem, ele lança
já tem a visão de quem entende do pegado, né, gente? Então, para mim, Viseu foi bem, tá? Os que entraram no segundo tempo, para mim, foram todos razoavelmente bem, tá, gente? Naquilo da medida que se pede. Bom, o Clube do Remo no seu contexto geral é isso aí, por enquanto. É isso que vocês estão vendo, essa disputa. Outros jogos vão ser mais disputados, até porque os adversários vêm com mais ímpeto. Lembrando que para vocês, olha aí, o próprio Independente jogou ontem contra o São Francisco, pegou porrada em casa, 4-0 para o São Francisco. O Cametá, 2-1 do Santa Rosa, tá? O rival ganhou de 2-1, com muita dificuldade a Tuna, acovardada, tá? Que não dá para entender. O time com, desde o começo do jogo, um gramado pesado, chuva, e ela, um jogador a mais, não consegue segurar o resultado, entendeu? Capitão Poço, 0-0 com o Castanhal, tá? O Bragantino ganhou o Caeté. Como eu falo a vocês, todos os jogos com os times grandes, eles vão dar mais um gás um pouco, né? O próprio Águia mostrou hoje, perdendo de 1-0 para o Clube do Remo. Bom, no retrospecto geral, gente, o time caminhando passo a passo, buscando o melhor entrosamento. Lembrando que tem jogadores que nunca jogaram junto aí, né? Mas tem outros que já tem um certo entrosamento ali. E aí, entrosamento dentro do esquema tático vai fluir com o tempo. Tá? Eu sei que nós, claro, você quer ver um Clube do Remo voraz, com todos os ímpetos, senhor das ações, mas é começo de temporada, é apenas o terceiro jogo e vai acontecer isso, tá? Quando esse time estiver voando, eu vejo com muita dificuldade dos adversários conseguir, sabe, superar a gente. Claro que vai acontecer, mas muita dificuldade. Bom, mas comente aí o que vocês acharam, né? Eu peço perdão pelo começo do vídeo, né, para quem chegou até aqui, mas peço que vocês entendam também, tá, gente? Eu fico muito chateado nessas condições que a gente é posto a ouvir comentários, porque, querendo ou não, eu tenho que entender que eu tenho o Cadu para determinados jogos. O Cadu não foi bem contra o Caeté. Marcelinho entrou bem. Cadê o mérito? Não é esse o mérito? Sabe, aí quando você começa com demérito de dizer ao treinador, sempre, digamos, relativos quanto aos jogadores da terra, né? Tem um excelente Jonilson. O Jonilson, tira a vaga do Lucão aí. Coloque. Você aqui, amigo torcedor, coloque aí. Ele tira a vaga do Rafael Castro. Ele vai tirar a vaga do Alvarino. No nosso imediatismo, nosso imediatismo, porque nós somos muito imediatos. Tem vez aí? Tava no banco. Pode? Claro. Se tá lá no banco, ele pode entrar. Mas, como vocês viram aí. Tá, gente? Então, não ouvi ainda a entrevista do Rodrigo Santana. Eu sei que terá retrospecto que ele vai comentar sobre essa situação aqui que a gente comentou no canal, né? Peço aí vocês que deixem aí o seu like, quem chegou até aqui. O vídeo é um pouquinho mais longo porque nós tínhamos que dar essa análise a vocês, tá? E, galera, tamo junto e misturado. Mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família.